E tem jeito, porque assim, precisa de uma vontade política, precisa de uma coragem até para lidar com essa forma como as coisas acontecem, né? Eu imagino que isso daí precisa de vontade política, precisa de um presidente com uma... Suponho, aí tu me ajuda. Com muita vontade de fazer alguma coisa nesse sentido. Mas o próprio modelo político brasileiro não incentiva muito, né? Então a gente provavelmente não vai ver... Me dá uma também, Dani. Provavelmente não vai ver nada nesse... Não, eu tomo uma menos gelada, eu sou fresco. É mesmo? Na China, galera, não existe água gelada na China. Eu voltei de lá agora. Lá eu ia me dar bem, então. A gelada é temperatura ambiente, a normal é quente. Não, quente não. De chá. Não, quente também não. Mas o ponto é, tu acha que eu sei que você não gosta do Bolsonaro e tá mais inclinado a gostar do Lula, vai? Porra, o Lula não fez porra nenhuma também, mané. Agora, vamos lá. Esse ponto que você falou, e me permite falar uma coisa. Eu gosto do Lula pessoa. Uhum. Eu não gosto do Bolsonaro pessoa. Tá. Eu não gosto do Bolsonaro presidente, as coisas que ele fez. E do Lula, eu gosto de algumas coisas e não gosto de várias outras presidentes. Uhum. E é importante a gente falar isso porque no Brasil virou um personalismo muito grande. Então a pessoa que gosta do Lula, ela confunde gostar do Lula e gostar das coisas que o Lula faz. Então toda vez que eu critico alguma coisa que o Lula faz, meu irmão, eu sei. O que eu tomo de porrada, porque você não pode criticar. Então eu acho que as pessoas tinham que olhar mais para as causas que elas defendem. As pessoas tinham que olhar mais para as decisões que estão sendo tomadas. A gente não faz isso. E isso é, de certa forma, proposital. Quando eu digo proposital, não é que a galera sentou numa mesa assim e combinou, vamos fazer assim o jogo, né? Mas no sentido das decisões que são as mais fáceis para manter determinados grupos no poder. Por exemplo, quem é o maior aliado do PT para poder eleger o Lula sempre? É o Bolsonaro. Quem é o maior aliado do Bolsonaro para poder se eleger, ou buscar se eleger agora, ele não pode mais, graças a Deus. É o Lula, entendeu? Por quê? Você cria essa questão desse conflito, e as pessoas levam a decisão não pro racional, mas pro afeto, e no afeto você aceita qualquer coisa. No afeto você aceita qualquer coisa. Então tem muita coisa que o Lula faz que eu discordo. O Haddad, eu acho um cara bacanérrimo. Tem várias coisas que ele faz que eu concordo, várias coisas que ele faz que eu discordo. Então, por exemplo, eu acho um absurdo a forma como no Brasil a galera trata as bets. Eu, Eduardo, é uma opinião pessoal. Pô, eu sou a favor de proibir esse negócio. Os caras não são a favor de proibir. Os caras são a favor de ter esse negócio. Então temos aqui um conflito entre o que eu penso e o que os caras pensam. Os caras, eles fizeram uma lei que é o seguinte, você pega os fundos exclusivos que os bilionários têm no Brasil, e esses fundos, eles tinham uma taxa de 15% de imposto. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que ir acumulando esses 15%, e no dia que a pessoa resgatasse, ela pagava os 15%. O que o governo fez? Esse governo falou o seguinte, olha só, vocês não pagam nunca porque vocês fazem uns esquemas para usar o dinheiro aqui dentro, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um marco temporal aqui, nesse momento, todo o imposto que vocês têm, acumulado de 15%, vocês podem me pagar agora 6% só. Eu dou de presente 9% para vocês. Aí o que o governo defende, o que ele fala? Ele fala assim, não, mas senão eles não iam pagar nunca. Eu falo, por que eles não iam pagar nunca? Não iam pagar nunca se você não chegasse e falasse o seguinte, é o seguinte, a partir de janeiro, você vai ter que pagar de 6 em 6 meses. Ah, Eduardo, isso é autoritário. Você já ouviu falar de come cotas? Não. Come cotas é o seguinte, o teu dinheiro no banco, de 6 em 6 meses, o banco vai lá e recolhe um pedaço do teu patrimônio para já tirar da sua conta o imposto que você deve. De 6 em 6 meses ele faz. Não era assim antigamente. Quando entrou em vigor essa regra, para o pequeno investidor, ele teve que pagar o que ele devia.
Para o grande investidor, ele ganhou um presente de 9% sobre todo esse lucro acumulado que ele tinha. É um grande investidor. Gente, Porque às vezes quando fala grande fundos investidor... exclusivos, a gente está falando de pessoas com no mínimo uns 50 milhões de reais. Tá aí. bom. Tá bom, Tá? 50 milhões de reais. Que é Isso, para o cara boa, ficar achando boa. que ele é um grande investidor. Isso. Entendeu? Com 200 mil reais. O cara é um pouquinho acima do Renegade ali. Tá bom. Entendi. Mas e aí? Então agora vamos aqui, já que tu é bom de futurologia, vamos lá. Você acha... Primeiro de tudo, você falou pra mim que você gosta do Lula. E eu não vou entrar tanto assim Da pessoa. em política, não. Da pessoa. Isso. Você acredita, então, que ele é um Isso cara... é um ponto. Eu não gostava, tá? Eu a vida sei que inteira, não. A vida inteira eu não gostei. Eu o conheci pessoalmente e o conhecendo pessoalmente, eu passei a acreditar nas intenções dele, nas coisas que ele fala. Posso estar errado. Pode ser que ele esteja me enganando, né? E sempre pode. Mas, verdadeiramente, eu acredito nas boas intenções que ele tem. Agora, o Lula, na minha opinião, hoje, ele é muito mais um cara de centro, politicamente falando. Ele é um cara da conciliação. E eu acho que a conciliação, ela é uma maneira da gente retardar o nosso colapso como sociedade. O Nietzsche falava uma frase que é muito boa, que ele falava o seguinte: a esperança é o maior dos males, porque ela só prolonga o sofrimento. Então, às vezes eu vejo o Lula um pouco como esse cara que, na verdade, ele não oferece uma fórmula que seja diametralmente oposta e precisa ser uma coisa... Cara, se você não tiver uma ruptura lógica, se você não tiver uma ruptura do modelo, e quando eu digo ruptura do modelo, significa você acreditar em coisas diferentes. Então, por exemplo, você não acreditar no tripé macroeconômico e você acreditar na indução da economia pelo Estado, você não acreditar nos bancos privados como motor do desenvolvimento e você acreditar num sistema financeiro público, isso é uma ruptura. Só para as pessoas não imaginarem que ruptura necessariamente significa explosão em tudo que é lugar, guerra civil e arma. Isso também pode ser uma das maneiras de chegar na ruptura, mas mudar a lógica é uma ruptura, e é a ruptura que eu defendo, né? Você mudar essa lógica. O Lula não defende essa ruptura. E aí... Mas ele defendia lá no comecinho, não defendia? Ele não era um cara mais... Eu não falaria com propriedade isso, porque eu acompanho mais de perto o Lula. Eu nasci em 1976. Eu acho que ali com, 20 anos eu começo a acompanhar mais de perto a política. 96, né? Aí a gente já está chegando perto do Lula, que é o Lula que escreve a Carta aos Brasileiros. Se lembra da Carta aos Brasileiros e etc. Então, e veja bem, uma liderança, para mim, a maior liderança popular do mundo hoje em dia, política, que você tem. Nenhum outro país tem uma liderança política popular tão relevante como é o Lula, até pelo número de pessoas que moram aqui no Brasil. Ele é um cara que, assim, inequivocamente tem a melhor entrega ao longo das últimas décadas, comparando com todos os outros presidentes. Isso é o número. Você pega, por exemplo, quanto cresceu o PIB do Brasil e pega desde a redemocratização. Os mandatos do Lula, não estou falando do PT, estou falando do Lula, são, de longe, os mandatos onde o Brasil mais cresceu. Se você pega os mandatos que tiveram a menor inflação, são os mandatos do presidente Lula. Você pega os mandatos que mais você teve construção de moradia popular. Foram dos mandatos, principalmente por causa do Minha Casa Minha Vida. Você pega os mandatos onde você teve o Luz para Todos e que mais pessoas tiveram acesso à energia elétrica, mais pessoas saíram da seca. Então, é um presidente que fez muita coisa, mas fez como quando você chega num hospital, você chega e alguém cura tuas feridas e te faz sofrer menos, mas não vai lá e ataca a raiz da tua doença. É injusto falar que ele não atacou nenhuma raiz quando ele faz o ProUni, quando ele faz o FIES, quando ele faz programas que são programas que mudam, por exemplo, o percentual de pessoas que conseguem chegar a uma faculdade pública, que são negras, que vêm da periferia, etc.
você está, de certa forma, atacando a raiz do problema. Mas a raiz econômica do problema nunca foi enfrentada pelo PT nem pelo Lula. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E não acho que eles tenham intenção. Isso. Tá bom. E não acho que eles tenham intenção. E aí, nesse caso, é outro ponto que eu estou em discordância, que eu acho que ele só está o seguinte, ele só está esticando esse nosso sofrimento. E não tem a... Eu não vou nem dizer a coragem, porque às vezes ele simplesmente acha que não é. Ele pode acreditar numa coisa diferente de mim, acho que até acredita. Ele não tem a crença de que essa é a coisa para fazer. E o pouco de crença que talvez ele tenha, eu acho que ele acha que os riscos, os custos de fazer esse rompimento com essa lógica são maiores do que os eventuais ganhos que ele teria, entendeu? Entendi. E a gente está em discordância nisso, porque eu acho que tem que ter essa ruptura de lógica. Porque o ponto era justamente que, ano que vem, posto o cenário político que a gente tem agora, neste momento, no dia, 17 de dezembro de 2025, a gente tem um cenário, de certa forma, favorável para a reeleição do Lula, né? A gente tem uma direita muito dividida, de certa forma, uma parte desacreditada, a outra queria estar indo por aqui, mas está tendo forçado a ir por aqui, acontece também. E aí, numa eventual nova chance do Lula, que com certeza será o último mandato dele, eu ia te perguntar se você acha que ele poderia ir para cima dessa lógica, mas você acabou de dizer não vai, que esquece. Não vai. O que para muita gente é uma notícia boa que eu tô dando. Muita gente acha que não. E normalmente é por isso que a esquerda virou de elite e a galera que vive na periferia, a galera que é trabalhadora, não virou de direita. Eu concordo muito com o Galo, meu camarada. Uhum. Eu acho que essa galera é o seguinte, ela não acredita mais no que a esquerda diz, porque a esquerda não se mostra mais como alguém que rompe com essa lógica. A esquerda, ela é uma grande conciliadora, ultimamente. Então ela tem um discurso que é um discurso de rompimento, mas tem uma ação que é uma ação de conciliação, na sua maioria. Tem sempre um caso aqui ou um caso ali.